Graças e paz, irmãos. Eu quero inicialmente expressar a minha alegria em poder participar e contribuir com essa série de palestras de lançamento da ARCAP, Associação Reformada de Cultura e Ação Política, rogando desde já as bênçãos de Deus sobre esta associação e que os frutos dela possam render glórias para o seu nome, bem como promover a edificação do povo de Deus espalhado por esse Brasil afora. Eu me chamo Leonardo Galdino, para quem não me conhece, sou aqui de Recife e quero aqui compartilhar alguns insights, algumas reflexões sobre imaginação, linguagem e literatura e o papel dessas coisas no engajamento cristão na cultura. E eu começo a minha fala até de uma maneira um tanto literária, dizendo que a sociedade é como um jardim. Se não for cuidado, vai crescer a erva daninha no lugar daquilo que deveria ser flores e plantas. Vai enfeiar o negócio. E é exatamente para o jardim que eu quero levá-los nesse instante, lendo com vocês o texto de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, onde se nos diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Duas coisas que precisamos entender sobre cultura é que, em primeiro lugar, a cultura é um mandato divino. Ela não é invenção, né, de teólogos. Né? O mandato cultural não é invenção de teólogos. O termo pode até ser, mas o conceito, a essência da coisa é expressamente colocado nas Escrituras. Né? O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E Deus ordena que o homem faça isso. E a segunda coisa é que a cultura ela é uma necessidade humana. Então Deus ele coloca o homem dentro do jardim que ele havia criado para que o homem pudesse desenvolver esse jardim. Então Deus conta com o homem desde o início para que a criação ela se expandisse. Né? Então da mesma maneira que Deus, ao olhar para a terra, ele enxergou um homem em potencial, ele enxergou que a terra podia dar-lhe um homem, e foi exatamente o que aconteceu. O Senhor formou o homem do pó da terra, ele forma o homem a partir de algo que já havia sido criado. É bem interessante notar isso. Da mesma maneira, o homem ele deve olhar para a criação e enxergar o que ela pode lhe entregar. Né? Então, é justamente aqui que entra essa ferramenta da imaginação para a atividade criativa do homem, a atividade cultural. Porque da mesma maneira que Deus olha para a terra e imagina ali um homem, da mesma forma o homem ele deve olhar para a criação e imaginar coisas que podem ser criadas a partir dela. Então o artista, por exemplo, ele olha para uma pedra bruta de mármore e não enxerga somente uma pedra bruta de mármore. Aqueles que não têm olhar de artista vão enxergar apenas uma pedra bruta de mármore, mas Michelangelo enxergou, sei lá, Davi, ele enxergou Moisés, aquelas famosas estátuas que ele esculpiu. Né? Um luthier, que é quem fabrica instrumentos musicais, ele olha para uma tora de madeira no chão e não enxerga apenas uma tora de madeira no chão. Ele enxerga um violoncelo, ele enxerga um violino, ele enxerga uma guitarra elétrica, enfim. É preciso olhar de artista. Então, Deus ele mune o homem com a faculdade da imaginação para que o homem consiga olhar para a criação e enxergar nela aquilo que ela pode lhe entregar. Então, a atividade cultural, ela precisa da imaginação. Tá? A atividade cultural, diga-se, ela é uma atividade também religiosa. Porque cultura e culto estão intimamente relacionados. Tanto no étimo latino, né, cultura, culto, quanto também no hebraico, porque a palavra cultivar, que aparece aí em Gênesis 2,15, ela mais adiante nas escrituras ela vai ser empregada no sentido litúrgico. Né? Então, quando Deus vai dizer, por exemplo, a Faraó, deixa o meu povo ir para que me sirva, a palavra sirva ali é a mesmíssima palavra usada em Gênesis 2,15, que foi traduzida como cultivar. Né? Ou então, quando Deus nos 10 mandamentos vai dizer que nós não devemos dar culto, né? Ou, lá no segundo mandamento, não as adorarás, nem lhes darás culto, não darás culto aos ídolos. A palavra culto aí é a mesma palavra para cultivar,
lá em Gênesis. Então, como diria T.S. Eliot, a cultura nada mais é do que a religião exteriorizada de um povo. Não existe cultura arreligiosa, desprovida de religião, desprovida de crenças religiosas. Toda cultura é manifestação de uma determinada crença, das crenças mais íntimas de um homem, de um povo. Então, onde é que a imaginação entra aí na atividade cultural? Ela entra justamente no sentido de que, ao olhar para a cultura, ao olhar, aliás, para o mundo, nós devemos imaginar o que ele pode nos entregar. E nós, muitas vezes, quando pensamos nesse assunto, nós reduzimos a atividade cultural a criar coisas palpáveis, né? Ou artefatos culturais, ou produtos culturais. Um violão, um piano, um carro. Mas dificilmente nós trazemos, né, esses conceitos para pensar acerca de histórias que o homem pode criar, ou seja, de literatura. Então, a minha proposta, a minha tese, digamos assim, é de que ao criar o homem para cultivar e guardar o jardim, Deus não está apenas mandando que o homem ele crie coisas materiais, mas também que o homem ele crie histórias a partir da criação que ele enxerga, né? E uma ferramenta que Deus dá ao homem para fazer isso é justamente a imaginação. O que seria a imaginação nesse sentido? Poderíamos definir a imaginação como a faculdade mental que unifica num todo aquilo que os nossos sentidos percebem de maneira isolada e que nos ajuda a entender a relação entre o eu e a realidade. Mas eu gosto muito da definição de um erudito do século passado chamado Northrop Frye, onde ele vai dizer no seu livro A Imaginação Educada que a imaginação é o poder de construir modelos possíveis da experiência humana. E Frye ele vai colocar 3 níveis da mente e para cada nível uma linguagem correspondente. E aqui já entra um pouco o segundo elemento, né, que nós iremos tratar, que é a linguagem. Então, o primeiro nível é o nível da consciência e da perceptividade, que nos separa enquanto indivíduos do resto do mundo. E a esse nível corresponde a linguagem da autoexpressão e a linguagem corriqueira. O segundo nível seria o nível da participação social, né? A atitude prática de criar um modo humano de viver nesse mundo. Que é a linguagem profissional ou tecnológica dos professores, a linguagem dos pregadores, a linguagem dos cientistas políticos, a linguagem dos jornalistas. E o terceiro nível é a imaginação. E qual é a linguagem que corresponde à imaginação? É a linguagem dos poemas, das peças teatrais, dos romances. Então, existe uma linguagem peculiar para cada nível. Existe a linguagem do nível da consciência e da perceptividade, existe a linguagem do nível da participação social e existe a linguagem do nível da imaginação. Pensando em termos cristãos, a imaginação ela possui 4 características ou 4 elementos fundamentais. Em primeiro lugar, a imaginação cristã ela é antignóstica, ou seja, ela não é uma fuga da realidade física. Antes, como diria Flannery O'Connor, uma excelente escritora americana do século XX, a imaginação não é uma fuga da realidade física, mas é um mergulho nela. Então, quando nós criamos histórias, não é para fugirmos, não é como uma maneira, uma forma escapista de encarar o mundo e a realidade, não, é para mergulhar nela. Então, parte da nossa rejeição ou da nossa recusa em ler literatura, digamos assim, é explicado em muitos casos por isso, né? Por essa postura gnóstica que nós temos diante da vida. É como se apenas os assuntos, aspas, espirituais interessassem. Mas Deus ele nos coloca no mundo físico para desfrutarmos desse mundo físico. E recusar fazer isso é exatamente endossar uma postura gnóstica. Então, o cristianismo ele rompe com essa postura gnóstica diante da vida.
ele mergulha na realidade. A segunda característica da imaginação é que ela é tipológica. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, a imaginação, ela enxerga cada momento nesta saga do reino como ligados misteriosamente uns aos outros. Interpreta a história como, aliás, interpreta a vida como uma história plena de significado. A estrutura do que foi revelado em Cristo. A terceira característica é que a imaginação, a partir de um prisma cristão, ela é sacramental. Ou seja, no mundo nada está em silêncio. Salmo 19. Os céus proclamam, declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nada no mundo está em silêncio. Uma folha que cai não está em silêncio. Um pássaro que canta não está em silêncio. Uma flor que revela toda a sua beleza, todo o seu esplendor, não está em silêncio. Foi exatamente isso que Jesus disse aos discípulos quando estava instruindo eles. Olhem para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olhem para as aves do céu. Elas nem plantam, nem fiam, mas o seu suprimento diário está lá e é Deus quem os dá. Tomem como exemplo a criação e vivam com a fé delas, digamos assim. Então, o mundo, ele é sacramental, né? Cada aspecto do mundo revela ou fala alguma coisa a nós. E a última característica da imaginação, a partir de um prisma cristão, é que a imaginação ela é escatológica, ou seja, ela percebe o paradoxo existente no cerne da criação e que deve encontrar o seu cumprimento em outro mundo novo e incomensurável. Então, existe no homem um impulso, um anseio por um mundo novo, e esse impulso ele foi dado ao homem pelo próprio Deus. Esse anseio pela eternidade nos foi dado por Deus. Agora eu quero ligar essa questão da imaginação com a linguagem. Porque a linguagem ela é a primeira ferramenta de domínio que Deus deu ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 19 diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então vejam que coisa interessante. Deus ele manda o homem dominar sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam sobre a terra. E a primeira ferramenta que Deus dá ao homem para que ele faça isso é que o homem nomeasse, desse nome a cada um desses seres. É uma coisa fantástica. Então, a doutrina dos nomes, ou a doutrina das essências. É bom que se diga que estamos falando aqui de um Adão pré-queda, um Adão antes da queda, com as suas faculdades mentais em pleno vapor. Um Adão que ainda não havia experimentado os efeitos noéticos do pecado. Um Adão que ainda não havia experimentado a corrupção da percepção das coisas do mundo. Um Adão ainda não caído. Então, o nome que Adão desse para determinado bicho seria este nome que esse bicho ia carregar por toda a sua vida. Então, Deus ele compartilha com o homem esse atributo de domínio, né? Que é Deus, que é o Senhor absoluto de tudo, mas ele designa o homem para ser o vice-rei da sua criação, né? Digamos assim, o gerente da sua criação, o mordomo da sua criação. E a primeira ferramenta que o Senhor vai dar ao homem é justamente a linguagem. Linguagem, domínio. Qualquer um que estude a história, né, vai perceber que linguagem e domínio estão intimamente relacionados. Por exemplo, se nós pensarmos nos grandes impérios, nós veremos que todo domínio ele começa com a linguagem, né, com o uso da linguagem. Todo domínio
ele é precedido pelo discurso. Então é importante que nós, como cristãos, pensemos isso, porque isso é profundamente bíblico. Linguagem e domínio, ou a língua como instrumento de domínio. É claro que ela pode ser usada para o mal, sim, mas também pode ser usado para o bem. A nossa proposta aqui é que nós pensemos na linguagem como ferramenta de domínio para a promoção da glória de Deus e para a edificação do seu povo. Então, a linguagem é extremamente importante nesse sentido, porque ela vai designar a natureza exata das coisas. É curioso, por exemplo, quando nós pensamos em gramática. Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente quando nós pensamos em gramática? Morfologia e sintaxe, não é? Sendo que esse é um desenvolvimento ou um entendimento que foi dado a partir lá dos iluministas, Descartes e em diante. Porque antes, os medievais e antes deles, a gramática era entendida como a exegese alegórica dos fenômenos naturais. Ou exatamente isso que nós falamos anteriormente sobre imaginação, a linguagem era entendida em termos tipológicos, Ou seja, cada elemento da criação representava uma realidade maior, uma realidade supra, uma realidade metafísica, uma realidade espiritual. Antes do advento do iluminismo, a gramática era entendida em termos até mesmo sacramentais. Cada coisa no mundo comunicava alguma coisa ou declarava alguma coisa que Deus havia dito. Então, e isso é bastante interessante nós pensarmos dessa maneira, porque a nossa vida mesmo é pautada por aquilo, pela maneira como nós entendemos que a vida é. Como disse Kevin Van Hooser, as metáforas que nós usamos, elas dão cor à experiência diária. Então, se você encara a vida como uma batalha, é isso que vai determinar o curso das suas ações. Você vai agir como se a vida fosse uma batalha, diz Van Hooser. Ou se você enxerga a vida como uma caixa de chocolate, a sua ação já vai ser um pouco diferente. Ou se você enxerga a vida como enxergava João Calvino, O mundo, ele é o palco, ele é o teatro da glória de Deus, em que nós atuamos para a glória de Deus. Se você encara a vida dessa maneira, você vai querer ser o ator melhor que você puder. Então, a linguagem que nós usamos para expressar essas coisas é fundamental, E eu gostaria aqui de apresentar para vocês, dentro da literatura, um exemplo bastante nítido e bastante interessante para nós pensarmos acerca exatamente da linguagem como ferramenta de domínio, e a falta da linguagem apropriada como causa de escravidão e miséria. E um romance que eu gostaria de citar aqui é um romance brasileiro, de Graciliano Ramos, um autor alagoano, que é o seu romance Vidas Secas. A tese que perpassa o Vidas Secas é exatamente a sequidão da linguagem. É uma maneira muito interessante que o Graciliano ele encontrou de expressar isso, as causas, ou as consequências da sequidão da linguagem, da falta de linguagem apropriada. A maneira como ele encontrou de falar sobre isso usando a sequidão do sertão, da família de retirantes nordestinos, no seu romance Vidas Secas. Tem uma cena no livro em que o personagem central, que é Fabiano, ele é preso. E Fabiano ele não entende muito bem por que ele foi preso. E aqui eu gostaria de ler para vocês esse trecho que vale muito a pena. Diz assim: Fabiano cochilava, a cabeça pesada inclinava-se para o peito e levantava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio. A mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos.
Acordou sobressaltado, ele estava na prisão aqui. Pois não estava misturando as pessoas, desatinando? Talvez fosse efeito da cachaça. Não era. Tinha bebido um copo, tanto assim, 4 dedos. Se lhe dessem tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa. Mas irou-se com a comparação. Deu marradas na... Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal faz a qualidade dele? Vivia trabalhando como um escravo, desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais, aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca viram uma escola. Por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava ali na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivessem dado ensino, encontraria meio de entendê-la. Impossível, só sabia lidar com bichos. Enfim, contanto, seu Tomás daria informações. Fossem perguntar lá a ele. Homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido. Cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava? Esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão a cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como biurus. Sinhá Vitória tropicava debaixo do baú de trens. À beira do rio haviam comido o papagaio, que não sabia falar. Necessidade. Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevesados por embromação. Via perfeitamente que tudo era besteira. Não podia arrumar o que tinha no interior. É bastante interessante a maneira como Graciliano, portanto, ele conecta, não é, a falta da linguagem apropriada à prisão do homem. Fabiano estava preso, afinal de contas, porque ele não sabia falar direito, ele não sabia se explicar. Ele não sabia convencer, ele não conseguia convencer o guarda, o soldado que o havia prendido, de que ele não tinha culpa naquilo de que estava sendo acusado. Por quê? Porque ele não dominava a ferramenta da linguagem. E por não dominar a ferramenta da linguagem, ele foi dominado. Então, a falta de linguagem, ou de linguagem apropriada, ela pode nos colocar em apuros, como acontece aí com o personagem de Graciliano Ramos. E há uma outra cena ainda dentro deste mesmo romance, só para usar, né, o exemplo da literatura, sobre aquilo que eu falei anteriormente sobre a doutrina das essências, né, a essência das coisas, dos nomes que as coisas carregam. Será que para tudo existe um nome? Quem foi que atribuiu o nome às coisas? Dentro ainda desse romance de Vidas Secas, há uma cena muito interessante também, que é quando Fabiano leva a sua família para uma festa na cidade e os seus filhos, a sua família nunca haviam visto, né, uma festa daquelas. E eles ficam impressionados com a quantidade de objetos, de cores, de brinquedos que existiam ali. E Graciliano, mais uma vez, ele capta essa questão da essência das coisas e da importância da linguagem como definidora da essência de uma determinada coisa. Diz assim o texto: a opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as toldas, a mesa do leilão e conferenciavam pasmados. Tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo, ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho um ao outro as surpresas. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas.
O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Será que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. E os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe eram bonitas. Admirados e medrosos falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem. Vejam aqui nesse trecho que eu acabei de ler como aparecem alguns elementos interessantes. Por não saber o nome das coisas, as crianças, os filhos de Fabiano, achavam que aquilo era uma coisa de outro mundo. E eles ficaram assustados a ponto de parar de falar naquele assunto para não evocar forças misteriosas que porventura estivessem escondidas por trás dessas coisas. É como se houvesse ali seres fantásticos ou entidades desconhecidas que teriam produzido aquelas coisas ou dado nome a cada uma delas. É muito interessante como Graciliano também coloca essa questão do problema da linguagem ou da falta de... ou como a linguagem ela define a natureza exata de uma coisa. Deus assim, ele fez, ele atribuiu o nome às coisas e ele chama o homem para participar disso, para atribuir nome à criação. Então nós, para pensarmos em cultura, eu estou apenas, como eu falei no início, lançando aqui alguns insights para nós pensarmos. Eu não vou desenvolver exaustivamente nada do que eu estou falando, mas apenas estou lançando aqui algumas ideias para nós pensarmos acerca da nossa participação como cristãos no engajamento cultural. O nosso cuidado com a linguagem, o nosso trato devido com a linguagem. E é por isso que eu ressalto sempre a importância de nós lermos literatura. Porque assim como o ourives, ele é o artífice do ouro, aquele que burila o ouro, assim como o escultor é o artífice da pedra, ele transforma uma pedra bruta numa escultura, assim também o escritor, ele é o artífice da palavra. Os autores de literatura, eles são os artífices da palavra, são aqueles que burilam os fatos brutos e lhe dão uma forma estética bela. Então, nós como cristãos precisamos nos envolver nisso, porque se não nos envolvermos nesses assuntos, outras pessoas vão burilar, vão esculpir e vão escrever da maneira como bem entenderem. Então nós precisamos ocupar esse espaço, nós precisamos nos envolver com esses assuntos, imaginação, linguagem, literatura, para expressarmos da melhor maneira possível, da maneira mais bíblica possível, o mundo de Deus. E eu gosto sempre de, acerca desse particular, lembrar de uma frase de Lutero, onde Lutero ele vai falar algo muito importante para nós pensarmos como cristãos, a importância das letras e como elas são fundamentais para a nossa ação cristã. Lutero ele vai dizer assim: eu estou persuadido, isso aqui é uma carta que ele escreveu para um amigo, em 29 de março de 1523.
Estou persuadido de que sem o conhecimento da literatura, a teologia pura não pode de modo algum resistir. Assim como outrora, quando as letras declinaram e enfraqueceram, a teologia também caiu desgraçadamente e enfraqueceu. E não somente isso, mas entendo que nunca houve uma revelação importante da palavra de Deus, a menos que primeiro ele tenha preparado o caminho pela ascensão e florescimento das línguas e das letras, como se elas fossem João Batista. Para mim, de fato, a pior coisa que poderia ser feita contra os nossos jovens é omitir-lhes o estudo da poesia e da retórica. Seguramente é meu desejo que haja tantos poetas e retóricos quanto possível, pois entendo que por meio desses estudos, como por nenhum outro meio, as pessoas são maravilhosamente preparadas para a apreensão da verdade sagrada e para manejá-la com destreza e alegria. Então Lutero, ele entendia que para o bom entendimento da verdade, para a boa apreensão da verdade, para a boa comunicação da verdade, nós precisamos ser treinados no que há de melhor na poesia e na retórica. E eu conclamo a todos nós que leiamos, boa literatura para treinarmos a nossa imaginação e para conseguirmos com isso comunicar a verdade de Deus de uma maneira bela, de uma maneira que o glorifique, que o honre e faça jus ao seu nome. É esse o desafio, é essa a minha proposta aqui. Como eu falei, a minha falha é leve e eu espero que nós consigamos pensar a partir disso e consigamos promover então um engajamento cultural cristão na área das letras. Amém.